Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos ao nosso trabalho, né? Estivemos ausente por um longo tempo, mas todos nós estamos aqui buscando, né, esse trabalho de Jesus que nos orienta, que nos ampara e nos socorre nos momentos difíceis que já passamos e que ainda continuamos nessa luta. No entanto, no estudo do Livro dos Espíritos, nós ouvimos que Deus, Kardec, né, através da sua lição sobre Deus, ele fala que nós precisamos trabalhar pelas nossas imperfeições. Quais são essas imperfeições, né? Que é próprio da natureza humana. E por isso aqui estamos, em busca desse conhecimento para que possamos burilar estas imperfeições e buscarmos ser criaturas cada vez melhor. E também no sentido de que o burilar das nossas perfeições nos ajuda a encontrarmos a paz. Temática que nós vamos desenvolver hoje do livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é 65 e nos diz: tenhamos paz, né? Tende paz entre vós, de Paulo, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Então, ele nos diz o seguinte: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que busca envolvê-lo a cada instante. Então, exatamente, nós estamos num momento de conflito interior, de uma guerra que nós, quando falamos em guerra, só acreditamos em guerras físicas, mas a pior guerra que traz esse conflito dentro de nós é a falta de paz. Então, por quê? Porque nós acreditamos que a paz nós construímos através do domínio, seja sobre outras pessoas, sobre os bens materiais. Mas a paz de Cristo é bem diferente. É uma paz que é construída através da prática do bem, do amor e da caridade. De tudo que nós realizamos em auxiliar o próximo a vencer as crises, as dificuldades, através do trabalho em ajudarmos o próximo a encontrar, a serenar e também o conforto que todos nós precisamos nesses momentos de dificuldade que o planeta está atravessando. Não é só em termos nacionais, mas o mundo como um todo está ansioso, buscando essa paz. Só que, pela nossa ignorância, nós entendemos a paz em outro sentido. E por isso que nós não conseguimos encontrar a verdadeira paz que Jesus nos ensinou. Então, o estudo, né, e o trabalho é que nos ajuda a esclarecer e encontrar essa paz que tanto almejamos. A paz, ela não é exterior, mas é um trabalho interior e deve ser construído por cada um de nós através das nossas ações. Prosseguindo, Emmanuel nos diz: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas no sentido e percepções,
Então, Emmanuel já nos dizia, né, que nós somos espíritos limitados ainda pela nossa imperfeição. E, além de tudo isto, ainda somos influenciados por várias potências. Potências, ora do bem, mas na grande maioria do mal. E por isso que a natureza humana tem dificuldade de construir essa paz, porque o mal ainda predomina sobre os encarnados, em diferentes graus, né? Então, cada um de nós reconhece muito bem quem nós somos. Não precisa ninguém dizer nada. Nós somos, horas queremos ser bons, mas na grande maioria não somos. Somos egoístas, nós queremos só o bem para nós. Enfim, todas as qualidades que ainda devem ser buriladas, como foi colocada no livro dos Espíritos, né? Que nós temos que lutar contra as nossas imperfeições. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Então, essa guerra física existe pelo mal que ainda carregamos dentro de nós. E a guerra íntima também predomina em nós, né, através de vários sintomas, como depressão, ansiedade, porque ainda não temos essa paz íntima, que é o verdadeiro amor. Os benefícios que deveríamos fazer sem olhar a quem, mas ainda nós nos dividimos. E por isso que temos que trabalhar muito, lutar muito. E o estudo do Evangelho, inicialmente, né, ouvindo o Evangelho, nos ajuda a fazer essa reflexão. E na medida em que vamos conhecendo mais profundamente o Evangelho, já começamos a ter o desejo de mudança, né? Essa reflexão íntima nos faz trabalhar em prol de nós mesmos. Ainda não conseguimos ser totalmente bons, mas se já conseguirmos deixar de fazer o mal, já estamos construindo a paz dentro de nós. Mas ela também não acontece rapidamente, é um trabalho intenso. E nós somos assim, ora melhoramos um pouquinho, mas a nossa queda é muito maior. O nosso retrocesso é constante. E por isso Jesus nos recomendava, né, que nós deveríamos orar e vigiar. E esse orar e vigiar tem um sentido muito profundo para as nossas vidas, porque quando ainda desconhecemos o verdadeiro sentido do Evangelho, nós queremos vigiar o próximo, mas o orar que Jesus nos dizia e vigiar era para que nós pudéssemos ficar atentos às nossas atitudes e às nossas ações. O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? Então, essa é uma tarefa difícil, mas não impossível, né? Porque a partir do momento em que tivermos o desejo de sermos criaturas melhores, nós vamos orar para que possamos fazer essa transformação dentro de nós e para que possamos não, nem em pensamento, desejar o mal ao próximo, ao contrário, sempre trabalhar em benefício do próximo. Então, desta forma, nós vamos avançando, dando os primeiros passos. Nós ainda, como sempre aprendemos, né, estamos engateando na prática do bem, do amor e da caridade. Mas esses primeiros passos são necessários e importantes, porque quando damos o primeiro passo, já começamos a sentir a presença divina muito forte dentro de nós. Somos inspirados, recebemos, né, comunicações que muitas vezes nós não conseguimos perceber,
Mas o fato acontece e depois a gente pensa, nossa, parece que eu recebi um aviso assim e não dei importância. Por quê? Nós ainda não estamos totalmente ligados às mensagens, né? Essas potências do bem, mas a gente se liga sempre às potências do mal. Ficamos atentos ao que o outro faz e não atentos ao que nós fazemos. Então, é isso que Jesus espera de cada um de nós, essa vigilância constante, para que possamos, de fato, renovar, né, e sermos essa criatura em paz, que tanto almejamos, né? Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Quem é responsável para acabar com essa guerra? Nós mesmos, através do nosso entendimento, né? Através da vivência do Evangelho, porque quando vivenciamos o Evangelho, não queremos e nem pensamos e nem agimos no mal. Então, é fundamental esse trabalho do estudo constante do Evangelho. Se eu ainda não tenho esse hábito, já estamos no caminho quando chegamos a uma casa de oração onde vamos ouvir a palavra de Deus, as recomendações de Jesus a toda a humanidade, que foi, de uma forma geral, sempre fazer o bem. Jesus mesmo desejou a paz, mas a paz de Jesus era o quê? Era sempre mostrar o lado do bem, do bom caminho, mesmo sendo contrariado, mesmo tendo aquelas condições desfavoráveis, ele silenciava para poder tolerar a ignorância humana. Mas ele já sabia muito bem como são os nossos sentimentos. E por isso, em sua grandeza, ele sempre nos acalentava, nos trazia palavras de conforto para que pudéssemos continuar a nossa jornada. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Então, nós todos, né, que já estamos aqui há algum tempo, ainda não conseguimos aprender essa lição na sua totalidade, mas somos aprendizes e, com a vivência, vamos amenizando, suavizando essa nossa caminhada. E muitas vezes os conflitos são resolvidos de forma mais amena e não com agressividade, como nós vemos. O mundo como um todo está muito agressivo. Por quê? Porque ninguém tem a paz. E ainda não tem a receita dessa construção, ou não quer procurar a vivência do Evangelho para buscar a renovação própria. Então, todos os males só serão acabados ou exterminados quando todos nós formos criaturas melhores. Então, não existe alguém com o passe de mágica que venha apaziguar, mas depende da condição humana, da humanidade como um todo. Então, o Evangelho de Jesus não é para um grupo restrito, para a igreja X e Y, mas é para a humanidade como um todo. Jesus já esteve entre nós há mais de 2000 anos e nós ainda continuamos com os mesmos vícios e os mesmos erros, as mesmas dificuldades. Aliás, hoje as dificuldades estão cada vez mais visíveis e por isso hoje nós temos o grande mal, que é o mal do século, a doença mental, em forma de depressão, ansiedade, enfim, que afeta o ser humano na sua totalidade, não só a sua mente, mas o corpo físico.
como um todo. Então, é um grande alerta que nós temos. E o que é que vai amenizar ou até curar os nossos males físicos? A vivência do Evangelho. Isto é um exemplo muito forte para quem já recebeu, como eu, já recebi vários benefícios aqui na Casa Espírita. E graças a esses benefícios, né, recebidos, de cura e de resolução de problemas difíceis, tanto da minha pessoa como na família, foi feito através desse recebimento dessa graça, que ainda eu acredito não ser merecedora, mas como aprendi aqui na casa, para todos os irmãos que desejam se manter ou se esforçar na prática do bem, Deus, através do seu emissário Jesus, nos concede aquilo que nós chamamos de moratória. Moratória para que a gente tenha maior tempo em aprender e a se transformar. E é com esse espírito, né, que nós recebemos todas as graças que nos são concedidas. E todos nós, com certeza, já recebemos muita graça. E o trabalho nosso é exatamente através dessa correspondência, de perseverarmos na vivência do Evangelho, ou seja, viver no bem, na prática, amparando, socorrendo a todos aqueles que batem a nossa porta. Que muitas vezes, né, nas histórias do Evangelho, Jesus enviava os doentes, os necessitados, para bater a nossa porta. E nós, na nossa ignorância, não socorríamos ou atendíamos mal a essas pessoas que ali estavam, sem sequer ouvir ou atender aquilo que a pessoa vem solicitar. Então, Jesus, ele quer provar se nós já conseguimos renovar ou não, né? Através dos benefícios que já recebemos. Então, essa é uma grande lição que nós devemos ter como exemplo, como modelo para nós, não é para o outro, para nós mesmos. Atender a todos aqueles que nos procuram, seja para um pedido de ordem material ou de uma assistência em ouvir, né, quando estão aflitos, tirarmos um tempo para dar atenção a esses irmãos que muitas vezes só de falar já se sente aliviado. E com a vida que nós temos corrida, sem tempo para nada, a gente fala, não, vamos deixar para depois. Isto é, perdemos a chance de mostrarmos o que aprendemos em prática, não só em palavras, porque nós vemos muitos irmãos ou muitas pessoas, né, falarem que são cristãos, que são isso, que faz aquilo, mas na hora da prova nós somos reprovados e por isso estamos indo e vindo. E o que significa isso? Exatamente ouvirmos essas potências que chegam até nós. Não faz isso agora não, você está muito corrido, você tem que preparar isso, você tem que fazer... A nossa vida é mais importante do que um momento, né, para ouvirmos aqueles que nos buscam. E nesse tempo de pandemia, a gente vê que o conflito aumentou muito, doenças, todo mundo está doente. Nós já somos doentes da alma, mas essa doença da alma está se manifestando como doença mental. E por isso, muitas coisas acontecem conosco. Esse desequilíbrio mental faz com que a gente pratique ações que nem imaginamos que poderíamos fazer. Nós, muitas vezes, condenamos a pessoa, mas quando estamos nesse estado de desequilíbrio, somos capazes de fazer aquele que nós criticamos e muito mais. Então, precisamos ter muito cuidado, né, com o compromisso e a responsabilidade que nós assumimos
quando estamos numa casa de oração, uma casa espírita, principalmente, que nos traz esse conhecimento do verdadeiro Evangelho. Não pelo que está escrito, mas mostrando-nos a importância de cada um fazer esse trabalho em si. Não é obrigado e não tem ninguém vigiando, mas pela vontade própria de transformação. Então, esse é a grande receita, né, que nós aprendemos aqui na Casa Espírita. Não tem ninguém que obriga a fazer palestra, não tem ninguém que obriga a vir aqui X, Y hora, mas nós sabemos da nossa responsabilidade e do nosso compromisso. Estamos aqui pela necessidade, porque somos necessitados. E uma coisa também que eu sempre admirava, quem era um palestrante espírita, né? Mas o dia que eu ouvi que palestrante espírita é o que mais deve a todos que estão presentes, encarnado e desencarnado, assim, no começo me deu uma tristeza. Falei, eu tanto queria ser palestrante espírita, agora eu vejo que eu sou a mais devedora, né? Mas isso daí serviu, né, para que eu vencesse toda essa dificuldade e ter prazer em trabalhar na Casa Espírita, fazer palestra quando sou convidada e elaborar com muito carinho, porque nós, numa Casa Espírita, não contamos a quantidade, mas a qualidade do trabalho. E também sabemos que a casa pode ter pouco espírito encarnado, mas desencarnado está cheio, e muitos nem conseguiram adentrar essa casa. E é para esses espíritos também que nós realizamos esse trabalho, essa caridade da palavra, que é mais importante e que todos nós podemos realizar. Não tem ninguém que possa dizer, eu não consigo fazer, dar uma palavra de conforto, né? Todos nós podemos. Não é só receber, mas amparar e socorrer nos momentos difíceis da vida que todos nós passamos. E assim Emmanuel nos diz, educar a visão, a audição, os gostos e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Olha, aqui vai uma receita, né? O que nós temos que fazer? Educar a visão. O que nós vemos? Não precisamos passar adiante, né? A audição, o que ouvimos, também, se for coisa boa, passamos para frente. Se não for, esquecemos. Morre ali o assunto, né? O gosto e os ímpetos representam a base primordial do pacifismo. Quer dizer, quando eu vejo alguma coisa e quando eu ouço algo que não é bom, se eu silenciar, morre o assunto ali. Mas se eu começar a falar para B, para C, o que vai aumentar? Né? Vai aumentar o conflito. E não é isso que Jesus nos ensinou. Nós podemos ver, ouvir, participar, mas não comungar com essas ações. E por isso que nós não precisamos dizer, eu não vou a tal ambiente, eu não vou a X ambiente. Por quê? De acordo com a nossa educação, nós somos capazes de conviver em qualquer ambiente em paz, sem levarmos o fato que ali está acontecendo ou que é comentado. Isso também é uma grande caridade que fazemos. Então, nós temos que aprender o que é fazer a caridade, não para o outro, mas para si mesmo, né? Quando eu vejo e quando eu ouço algo que não é agradável, eu tenho que fazer uma reflexão, né? Se eu faço essa reflexão, falo, não, é melhor fazer de conta que eu não vi, que eu não vi, então eu já estou fazendo uma caridade, porque eu estou acabando com silenciando a problemática que existe. Agora, o outro é outro, cada um é responsável por si, e cada qual constrói aquilo que deseja, né? De acordo com o que vê, com o que ouve, com o que fala.
Bom, Emmanuel ainda continua. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagem com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, de acordo com o nosso comportamento, é que vamos estar no céu ou no inferno, né? Então, isso é de responsabilidade de cada um. O que queremos construir? É a paz? Então, temos que refletir sobre tudo que está ao nosso redor, né? Então, mesmo que uma situação não é boa, se eu faço uma reflexão, eu sei o que eu devo, qual vai ser a minha conduta em relação a esse momento, a essa atitude, né? Das pessoas que nos rodeiam. Sabemos que o mundo, né, o ambiente em que convivemos, não é nada evangelizado ainda. E nós que já estamos, né, frequentando, ouvindo e já conhecemos o Evangelho, a nossa responsabilidade é duplicada. Se cometemos algo, né, por nossa invigilância, nós seremos cobrados duplamente, como o próprio Evangelho já nos coloca. Então, a importância da nossa vigilância em todos os momentos é fundamental. Eis porque, quando nos seja possível, façamos a serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Não tem ambiente. Se a gente for olhar, não tem ambiente onde não haja conflito. O conflito já começa dentro de casa. E de dentro de casa eu saio no meu portão, as vizinhanças já estão em atrito permanente, constante. É um falatório sem fim, um falando do outro. E se você souber lidar com isso, essas conversações vão se asserenando. Assim é também no trabalho, principalmente onde tem muitas pessoas de toda a natureza, mas se a gente for observar, nós vemos que o ambiente é pesado. Por quê? Não é o ambiente que é pesado, as pessoas que ali estão é que têm essa incompreensão, onde torna um ambiente insustentável, né? Cheio de conflito, de conversa, de desacordo. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade. E é bastante difícil, né? Porque é um ambiente de muita discórdia, de desentendimento mesmo, por qualquer pinguinho que esbarra nas pessoas, já parece que está fazendo um fervor. Então, nós podemos, através da nossa prece, né, mental, acalmar os ânimos. Isso é uma grande caridade e que nós temos que aprender muito a orar em silêncio quando nos deparamos em situação de dificuldade, principalmente dentro de casa, né, onde os conflitos são constantes e nós vemos tanta atrocidade nos meios familiares. Nós temos que orar muito pelas famílias, pelos nossos lares, né? Pelos lares das pessoas e de todos os lares, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência, compreensão, para evitar, né, males maiores. E o que nós temos visto hoje em dia, parece que nós não estamos vivendo nesse mundo, coisas que nós nunca ouvíamos, agora está acontecendo.
e por isso que temos que cada vez mais, né, estudarmos e vivenciarmos o Evangelho. E para finalizar, nós temos aqui a recomendação de Emmanuel: sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos de paz verdadeira. Então, a paz está dentro de nós. E a responsabilidade é de cada um de nós nessa construção. E só conseguiremos construir essa paz estudando, aprendendo e vivenciando o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou, né? A paz está dentro de nós. Vamos trabalhar neste sentido para que possamos amenizar esse quadro de violência. Então, que Jesus esteja conosco e vamos encerrar a nossa palestra, nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos com uma prece. Então vamos todos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso grande amigo e que nos socorre a todos os momentos e que trabalha para que todos nós possamos construir essa paz dentro de nós. E é com esta intenção que, mais uma vez, nós pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos auxilie, que nos ampare e que cada um de nós possa lutar contra esse mal que está dentro de nós para que encontremos a verdadeira paz, que será construída por cada um de nós através do trabalho incessante e da vivência do Evangelho, através dos estudos e das orientações que recebemos diretamente de Jesus, por inspiração e pelo trabalho que realizamos no ambiente em que convivemos, seja no lar, no trabalho, na comunidade, onde quer que estejamos. E é com este desejo que te pedimos, Jesus, mais uma vez, que ampare, socorra a todos nós e que sabemos que a humanidade como um todo está precisando desse entendimento, dessa paz, para que possamos serenar nossos corações e acabarmos com essa guerra íntima, porque somente através desse trabalho contínuo é que encontraremos a paz dentro de nós, no ambiente, no trabalho, na cidade, no país e em todos os lugares. Assim pedimos, Jesus, que nos abençoe, nos ampare e nos socorra, hoje, agora e sempre, que assim seja.